volta ao Novo Campo. Está começando mais um programa especial para você. Hoje nós estamos em Ubatuba para conhecer o projeto Tamar. Já ouviu falar? Então não sai daí e confira tudo que nós preparamos para você. O projeto Tamar foi criado em 1980 pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que mais tarde se transformou no IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Pesquisa, conservação e manejo das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção, é a principal missão do Tamar, que protege cerca de 1.100 quilômetros de praias através de 23 bases mantidas em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais no litoral e ilhas oceânicas em 9 estados brasileiros. O projeto é hoje reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha e serve de modelo para outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental. E nossa equipe foi visitar uma das bases que está localizada no litoral paulista, mais precisamente em Ubatuba, onde o Tamar atua desde 1991. Lá é desenvolvido o Programa de Proteção das Espécies em Ações de Alimentação, com atividades voltadas à educação ambiental, pesquisa científica e ações sociais e comunitárias, onde envolve os moradores locais. A base de Ubatuba conta com um centro de visitantes, onde estão expostos em tanques e aquários exemplares vivos de espécies de tartarugas marinhas, museu com peças biológicas, auditório para exibição de vídeos educativos, sala de recreação infantil e, como destaque, o aquário com praia artificial e visor panorâmico, onde o visitante pode observar as tartarugas submersas. Além das tartarugas marinhas, é possível conhecer as tartarugas terrestres de água doce. E para não sair com nenhuma dúvida, os visitantes são atendidos por monitores especialmente treinados e prontos a prestar informações sobre o Tamar e as espécies de tartarugas. Eu já estou aqui no Tamar e já estou com um biólogo que cuida aqui dos animais. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre as tartarugas, vai nos explicar já o que a gente tem por aqui. O primeiro viveiro que nós temos, que tipo de tartarugas são essas? Este recinto tem tartarugas terrestres, que são jabutis, que são animais que as pessoas costumam ter em casa como animal de estimação. O que não é adequado. Exatamente. O objetivo deles aqui no Tamar serve exatamente para a gente gerar essa discussão com o visitante e está explicando da importância de não comprar esses animais. O comércio desses animais estimula aí o tráfico de fauna no país. Esses animais são principalmente traficados, vêm do nordeste do país para cá, tirados ilegalmente da natureza e vendidos ilegalmente. Então a gente tem orientado as pessoas de que não é uma boa ideia ter esses animais em casa. A ideia é não comprar. Quem já tem, a gente tenta orientar a cuidar um pouco melhor, porque as pessoas normalmente não sabem cuidar direito. O animal precisa ter um espaço amplo para tomar sol, ele tem que ter água limpa disponível, tem que ter uma alimentação diversificada. E normalmente esses cuidados nem sempre se tem em casa para ter um animal como esse. E aqui a gente tem jabutis, é isso, né? Isso, são jabutis, que são animais da fauna brasileira. E que as pessoas têm por crendice, inclusive, tem algumas pessoas que acreditam que essa tartaruga cura bronquite das crianças. É verdade, então, já ouvi falar. O que não é verdade, é mito. Absolutamente, não tem nenhum fundamento. Então, desmistificando aí, então tartaruga não cura bronquite, gente. E o que elas comem, que tamanho que elas ficam? Tem uma maiorzinha? Normalmente essas tartarugas que as pessoas têm em casa não ficam muito maiores do que essa aqui. Algumas passam um pouco, ficam do tamanho daquele maior. Mas é mais raro. Aí depende um pouco da alimentação, da forma como são criados, né, ao longo da vida. É costume as pessoas alimentarem esses animais com alface, tomate, banana, só com vegetais. E esses animais na natureza eles comem, têm uma alimentação mais diversificada. Eles inclusive comem restos de animais mortos na natureza. Nossa, então, eles comem... no cativeiro a gente precisa alimentar com proteína animal também, tem que dar uma carne de vez em quando, uma carne moída. E as pessoas acabam não fazendo isso. Alguns bichos desses em casa acabam, como recurso, comendo a ração do cachorro ou algo assim, porque na verdade estão com deficiência alimentar. E alguns chegam a ter problemas na carapaça de malformação mesmo do casco em função da deficiência nutricional. Então realmente é melhor não ter em casa, são muitos cuidados que a pessoa tem que estar bem Exatamente, é melhor não ter.
Essa é uma tartaruga de água doce, é Essa isso? é a tartaruga de água doce. Qual o nome da espécie? Nós chamamos de tigre d'água. Tigre d'água. Tigre porque tem essa coloração rajada, né? Aqui tem duas espécies. Tem uma espécie que é brasileira e uma espécie que nós chamamos de exótica, que é uma espécie que é contrabandeada da América do Norte para cá. Então não é brasileira? Não é brasileira e as pessoas não podem ter esse animal de forma alguma. Esses animais, às vezes, eles podem portar doenças, que eles convivem bem com essas doenças, mas a fauna nativa não. Então, quando a gente introduz um animal desse, ele pode levar doenças para o ambiente natural. Ele é um predador, ele come pequenos animais aquáticos e quando a gente coloca ele num lago, num rio, ele vai se alimentar dos animais da fauna aquática, mas ele não vai ter predadores. Sim. Então ele pode causar até um desequilíbrio num ambiente como um lago. Então é melhor, esses bichos não podem ser soltos de forma alguma na natureza. Aqui a gente está vendo um tanque de água. Aqui é doce também a água ou salgada? Aqui já começam os recintos com tartarugas marinhas. Né? Então são tanques de água salgada. Já são tartarugas bem maiores. Nesse recinto nós temos a tartaruga de pente. Essa é uma espécie bastante ameaçada. É um animal que gosta de se alimentar de pequenos animais marinhos, invertebrados, moluscos, né? Animais com conchas e esponjas, que são animais na natureza que raramente são predados por outros animais e as tartarugas de pente gostam de comer. É um animal que vai, quando adulto, chegar até 1 metro de comprimento, em torno de 100 Bem quilos. grande. E a diferença dele para as outras espécies é principalmente esse bico, que chama bastante atenção. Ele tem um bico comprido, longo, que parece um bico de uma ave. É verdade. Então isso chama bastante atenção. O nome tartaruga de pente é curioso, mas o nome de pente é porque as escamas da carapaça eram usadas antigamente para se fabricar pentes. Pentes, aro de óculos, Hoje não mais. bijuterias. Hoje é proibido esse uso da tartaruga de pente, né? São animais protegidos por lei, não pode haver esse comércio. Existem alguns países, principalmente na Ásia, que ainda têm um interesse muito grande de comercializar produtos de tartarugas de pente. Não é o caso aqui no Brasil, felizmente. Aquela que está nadando também é de pente? Também é uma tartaruga de pente. Então a coloração da carapaça, esse amarelo rajado com marrom, é bastante bonito, é uma das mais bonitas das 5 espécies que a gente tem no Brasil. São 5 espécies marinhas que a gente tem? Exatamente. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo. 5 delas nós encontramos aqui no Brasil. Tem algum lugar específico que elas aparecem mais, que nem aqui no litoral de São Paulo? É comum? Aqui no litoral de São Paulo nós temos principalmente a tartaruga verde. A verde. Nós vamos conhecer num outro recinto mais adiante. Cada tartaruga tem uma área preferencial para desova e para alimentação, para usar como área de alimentação. Aqui em Ubatuba nós dizemos que é uma área de alimentação de tartarugas. Aqui não tem ninhos, aqui é frio, né? Não é quente o suficiente para chocar os ninhos. Então os ninhos aqui de tartarugas marinhas aqui no Brasil acontecem do norte do Rio de Janeiro em direção ao norte. No norte do Rio, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, são áreas que têm ninhos de tartarugas. Aqui em Ubatuba a gente só tem tartarugas que vêm para cá se alimentar, principalmente a tartaruga verde, e temos vários exemplares dessa tartaruga de pente se alimentando por aqui também. Aquela ali é uma outra espécie? Essa aqui é uma outra espécie. Essa é maior um pouco? Ela vai ficar bem maior do que a tartaruga de pente. Qual é a espécie dela? Essa é a tartaruga cabeçuda. Cabeçuda. Porque ela tem a cabeça bem grande. Pois é. Eu brinco que chamar de cabeçuda é bullying, né? Hoje... É bullying. Tem uma tartaruga que é cabeçuda, então não pode brincar mais com isso. As tartarugas não se incomodam quando a gente chamar de tartaruga. Que tamanho que ela chega a ficar? Ela normalmente, quando adulta, vai atingir em torno de 150 quilos. Pode passar um pouco, até 180, 200 quilos eventualmente, mas normalmente 150 quilos de peso, 1,5 metro de comprimento. Esse é um tamanho já de adulto ou não? Não, essa é um animal bastante jovem. Bem filhote. As tartarugas cabeçudas, elas são a espécie que tem mais ninhos aqui no Brasil, tem a maior quantidade de ninhos. Ela desova no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, e ela é bastante capturada em pescarias que acontecem em alto mar. Mas é uma espécie que tem praticamente no litoral todo brasileiro. Alguma delas estão em extinção? Todas as 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil estão ameaçadas de extinção. Elas têm categorias diferentes de ameaça, né? Então, tartarugas como a tartaruga de pente estão mais ameaçadas que a tartaruga cabeçuda. A verde e a cabeçuda um pouco menos ameaçadas, a de pente bastante ameaçada. Porque ela chama atenção a de pente, né? Talvez seja por isso. Tem uma questão também, tem uma questão histórica de uso do animal. Hoje a área de desova da tartaruga de pente, ela desova basicamente só no litoral norte da Bahia, né?
E essa área que ela desova é uma área que tem uma influência muito grande de empreendimentos turísticos, principalmente. Entendi. Então a área que ela usa para desova está sendo ocupada, está sendo alterada. E normalmente a tartaruga não tem a opção de mudar de lugar. Ou ela desova lá, ou ela desova lá. Então quando você transforma o ambiente, você está diminuindo a possibilidade de ela se reproduzir e perpetuar a espécie. Entendi. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Esse aqui é outro tanque que são as tartarugas olivas, é isso? Exatamente. Por que tartaruga esse oliva. nome? A coloração da carapaça é um cinza esverdeado, né? Que lembra um pouquinho a coloração das azeitonas. Então, por isso esse nome oliva. Essa é a menor espécie de tartaruga marinha que existe. Que tamanho que ela chega? Quando adulta, ela vai atingir em torno de 40, 50 quilos no máximo. Hoje né? elas estão com quanto, mais ou menos? Olha, o peso delas está em torno de 35, mais ou menos. Elas ainda vão engordar um pouco mais. O comprimento tamanho... ainda cresce mais um pouquinho. Aham. Não vai crescer muito mais, mas ainda encorpa um pouco mais. Engorda, né? Eu ouvi falar que a tartaruga consegue ficar 5 horas debaixo da água sem respirar, é verdade? Isso, normalmente, quando é do interesse dela, ela pode ficar Ficar. 5 horas. Ela pode, inclusive, em algumas situações extremas, ficar até mais tempo do que isso. Ela tem pulmões para Tem isso. pulmões como a gente, ela precisa subir a superfície para respirar de tempos em tempos, mas quando ela quer ficar no fundo, ela diminui o metabolismo, bate o coração devagarzinho, o sangue circula só do coração para o cérebro, que são as áreas mais importantes para manter o funcionamento, e ela fica paradinha, quietinha e consegue ficar várias horas embaixo d'água. Ela também está em extinção, né? A oliva também está bastante ameaçada aqui no Brasil. No mundo todo é a espécie mais abundante, a que mais se encontra no planeta inteiro, mas aqui no Brasil ela tem uma situação um pouco mais delicada também. É por causa da pesca, você também estava falando comigo anteriormente, que a pesca acaba atrapalhando, mesmo os pescadores que não têm intenção de pegar tartarugas, acabam pegando ela nas redes e acaba matando as tartarugas, né? Exatamente. No passado, a captura intencional para consumo da carne, a coleta dos ovos, foram as ameaças mais comuns no planeta todo, não só aqui no Brasil. Hoje, a maior ameaça no mundo todo é a captura acidental na pesca. Os pescadores continuam pescando, não têm intenção de pegar tartaruga, mas a rede ela não é seletiva, ela pega tanto o peixe quanto outros animais. E acabam pegando tartarugas marinhas também, tartarugas marinhas, golfinhos, outros animais grandes vertebrados. A tartaruga, como ela respira por pulmões, quando ela fica enroscada na rede de pesca, ela tende a se bater mais, ela tenta se soltar da rede, consome mais energia, precisa de mais oxigênio e acaba se afogando. Então, o Tamar ele vem tentando trabalhar com a pesquisa com a pesca, né, da interação da tartaruga com a pesca, buscando o que a gente chama de medidas mitigadoras, que diminuam a captura ou diminuam a mortalidade. Mas sempre tentando encontrar um meio termo que permita, que possibilite que o pescador continue trabalhando. Que é o meio de sobrevivência do pescador, mas tem que tomar um certo cuidado. Exatamente, é um meio de sobrevivência importante, é uma atividade econômica importante, precisa continuar acontecendo, mas a gente tem que chegar num ponto que seja importante, bom, equilibrado para os dois lados, né? Tanto para as tartarugas quanto para os pescadores. E a gente tem conseguido alguns avanços interessantes nesse sentido, né? Principalmente para a tartaruga cabeçuda, no que diz respeito ao alto mar, que são pegas em pesca com anzóis. A tartaruga verde aqui no litoral de Ubatuba a gente está conseguindo uns avanços. Então esse é o objetivo do Tamar, é diminuir a mortalidade das tartarugas nessa questão da interação com a pesca. Tá certo. Vamos pro próximo? Vamos lá. Olha, esses são os tamanhos maiores que já foram registrados, né? Então não é comum achar tartarugas desse tamanho o tempo todo. Mas normalmente essa tartaruga aqui, a gigante, ela normalmente pesa em torno de 400, 500 quilos de peso quando adulto. A maior do mundo que foi encontrada tinha 916 quilos. Né? Foi um animal encontrado na Grã-Bretanha. Então essa é uma das que não tem no Brasil? Essa tem no Brasil. Tem no Brasil? Tem no Brasil, tem aqui em Ubatuba inclusive, só que é um animal de alto mar. É um animal que não chega muito perto das praias. Então por isso as pessoas estão menos acostumadas a encontrar, a ver um animal desse, né? Ele não tem muito motivo para se aproximar da praia. A única situação em que elas habitualmente vão na praia são as fêmeas adultas que vão nas praias do Espírito Santo, na Reserva Biológica de Comboios, no município de Regência. Lá é uma área em Linhares, né? Município, as tartarugas vão lá para desovar. Então lá se encontram tartarugas fêmeas adultas na praia desovando. Não são muitas, é uma espécie muito ameaçada, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo é a mais ameaçada de todas as 7 espécies que existem no mundo.
Essa então é a tartaruga verde, que é a segunda maior que tem, marinha. Isso, a segunda espécie em tamanho é a segunda maior. E aqui no Brasil, uma das que está um pouco menos ameaçada, mas ela está ameaçada também, né? Mas uma situação um pouco menos crítica do que as outras espécies. É a espécie que a gente mais encontra no litoral, porque ela se alimenta de algas. Então, essa é que você comentou que a gente encontra aqui no litoral de São Paulo, é isso, no né? litoral de São Paulo, em praticamente todos os estados do país, no litoral se encontra essa espécie. Normalmente animais com o tamanho aproximado desse, até menores que esse, né? Mas nunca maior, é raro encontrar um bicho maior do que esse, que são as adultas que vão para outras áreas, mas os jovenzinhos a gente encontra em praticamente o litoral todo do Brasil. Ela se alimenta de algas, e as algas são encontradas em regiões menos profundas, então por isso que elas se aproximam muito da costa para se alimentar. E da cor também tem alguma coisa a ver com as algas? Não, a cor não tem nada a ver com as algas, né? Mas ela procura o que a gente chama dos costões rochosos, que são aquelas pedras que tem na beira da praia. Né? As pessoas vão na praia, tem uma parte toda de areia e no canto costuma ter umas pedras. É ali que as tartarugas estão se alimentando. E as tartarugas marinhas, elas nunca saem então da água, né? Elas só saem para respirar e voltam para o fundo do mar. Mas assim, para descansar, tomar um sol, não existe. Isso, elas... Aqui, como as de água doce, num dos tanques a gente consegue ver as tartarugas oliva tomando sol flutuando. Então elas ficam boiando e o casco fica inclusive para fora da água, assim, que é o momento que elas estão tomando sol até para aquecer o corpo. Isso a gente vê bastante agora no inverno aqui nos tanques. Agora, sair da água, para isso elas não fazem, né? Elas ficam o tempo todo dentro da água. Só a fêmea, durante o momento da desova, que ela vai sair da água para ir na praia para desovar. Tá certo. Então, essa é uma área aqui que o visitante pode ver a tartaruga por baixo, né, da água. E qual é a diferença? Como a gente pode saber quem é fêmea e quem é o macho? A gente só consegue diferenciar machos e fêmeas quando eles estão chegando à idade adulta. Ali a gente tem um exemplo de um macho, por exemplo. Né? O macho a gente reconhece pela cauda, que ele tem um rabo bem grandão, e as unhas da nadadeira, tanto da frente quanto de trás, ele tem unhas longas e fortes, que ele usa essas unhas para se agarrar na fêmea durante a cópula. A fêmea sempre vai ter o rabo curtinho. Mas e as unhas também são mais curtas? São mais curtas. A gente só observa isso quando o animal já está chegando na idade adulta. Quando elas são jovenzinhas, a gente não tem como diferenciar machos e fêmeas. As tartarugas marinhas apresentam um ciclo de vida complexo e utilizam diferentes ambientes ao longo da vida, o que implica em mudança de hábitos. Embora sejam marinhas, elas utilizam o ambiente terrestre, mais precisamente a praia, para desova e garantem assim o local adequado à incubação dos ovos e o nascimento dos filhotes. As tartarugas marinhas são fiéis ao território em que nasceram. Sendo assim, onde quer que elas estejam, na hora de desovar, elas atravessam o oceano até chegar à região onde nasceram e só então botar os ovos. Cada fêmea faz 4 ou 5 ninhos em uma temporada e em cada ninho ela põe em média 120 ovos. Mas a estimativa assusta. A cada 1000 filhotes, apenas 1 ou 2 chegam à vida adulta. No Brasil, o período para que esse fenômeno aconteça é a partir da metade do mês de setembro e vai até o final de março. Assim que os ovos são postos, as tartarugas abandonam os ninhos. 2 meses depois, os primeiros filhotes começam a aparecer. Ao nascerem, as tartaruguinhas vão imediatamente para o alto mar, onde atingem zonas de convergência de correntes que formam grandes aglomerados de algas e matéria orgânica flutuante. Nestas áreas que formam um verdadeiro ecossistema, os filhotes encontram alimento e proteção, e assim permanecem por vários anos, onde migram passivamente pelo oceano. Para que este ciclo de vida funcione da maneira adequada, alguns cuidados devem ser tomados. O Tamar tem uma preocupação muito grande com algumas praias de desova em que tem circulação de veículos. Tem trânsito de carros, passeio de bug, e isso compacta mesmo o solo, a areia, e dificulta a saída dos filhotes. Se os carros passarem em cima dos ninhos, eles dificultam, o filhote fica preso. Sai da casca do ovo, mas não consegue sair do ninho. E aí é uma preocupação, e tem todo um trabalho de sensibilizar a comunidade da importância de não usar a praia como uma rodovia, evitar o trânsito dos veículos. Em alguns lugares é necessário, inclusive, além da sinalização, até uma questão de regulamentação mesmo do uso da praia, uma proibição em alguns lugares que são mais críticos. Outro ponto importante é saber que a maturação de uma tartaruga marinha é de 30 anos, ou seja, demora muito para uma geração de tartarugas se recompor.
Por isso, o projeto Tamar alerta para a preservação das espécies. Na base de Ubatuba, há o Centro de Reabilitação, onde os veterinários cuidam das tartarugas que chegam doentes devido à pesca, maus cuidados ou ainda por comer o lixo que muitos jogam nos rios e nas praias e que automaticamente vão para os mares. Isso aqui é um painel que eu estou vendo com um pouco de lixo. O que é isso? Nós resolvemos deixar aqui algumas amostras para as pessoas terem uma ideia do que acontece com as tartarugas. Como nós já conversamos, a pesca é o que tem matado mais tartarugas aqui no Brasil. Mas a segunda causa muito séria de morte de tartarugas que a gente vê é a questão da ingestão do lixo. Que são coisas que o ser humano joga no mar. Exatamente, e vai lá e a tartaruga acaba consumindo. Esse plástico dentro do intestino, principalmente o plástico no estômago do intestino, ele pode obstruir o intestino e deixar a tartaruga ficar impossibilitada de se alimentar. Aí ela vai ficando fraquinha, fica flutuando, acaba não conseguindo se alimentar e acaba morrendo. Ou em alguns casos ela interfere no metabolismo da gordura, gera gases, ela fica flutuando, também vai causar o mesmo tipo de problema. Algumas morrem entupidas, outras não. As que comem sempre plástico acabam tendo um problema de ficar fracas, porque elas estão se alimentando de algo que não é nutritivo. Sim. E aí elas estão com a sensação de que estão alimentadas, mas na prática não estão alimentadas, né? E além disso, alguns itens aqui um pouco mais rígidos podem lesionar o intestino e gerar uma porta de entrada para uma infecção secundária e os bichos morrerem de outros tipos de infecção. Alguns lixos a gente já reconhece, né? Tem uns exemplos aqui, bexiga de aniversário, tem umas, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma. Tem tampinha várias, de cerveja, né? Aqui, ó. O invólucro da cerveja, do alumínio, né? Mas o campeão mesmo é o plástico, em diversos modelos. Você me explicou que o anzol é uma das grandes questões que fazem com que a tartaruga morra até na hora da pesca. Esse é um anzol comum, é isso? Isso, esse é um anzol convencional, que é utilizado pela pesca em grande escala, pesca industrial aqui no Brasil, que acontece em alto mar. Ele é fechadinho e bem pontudo. Isso, ele lembra o formato de uma letra J, né? Então ele é um pouquinho estreito e quando a tartaruga pega na isca, ela acaba engolindo esse anzol. O anzol fica preso no esôfago, próximo ao estômago, e o pescador não consegue retirar esse anzol. E a tartaruga acaba engolindo o anzol e a linha junto. Aí ele devolve a tartaruga para o mar, mas ela vai com um pedaço de linha dentro. E essa linha com o anzol podem levar o animal à morte. Então vocês têm um projeto que é usar esse anzol aqui. Qual a diferença dele? Durante alguns anos nós trouxemos alguns anzóis que a gente entregou mesmo aos pescadores para que eles testassem, né? Alguns barcos foram parceiros nesse sentido de testar o anzol e esse anzol nós chamamos de anzol circular. Ele é um pouquinho mais redondo, né? Mais gordinho e a ponta é virada para dentro. Então durante esse teste os pescadores perceberam que continua pegando tartarugas sim, mas essas tartarugas elas não engolem o anzol fica preso na boca. Então eles conseguem retirar esse anzol sem causar maiores problemas. Isso. Logicamente ela fica com um pequeno machucado na boca, que para um animal de 80 quilos, um machucadinho na boca não é nenhum problema. E eles continuam pegando o peixe da mesma forma que pegavam. Isso é importante, ou seja, eles estão usando uma alternativa que diminui a captura e a mortalidade das tartarugas, mas mantém a captura do peixe que interessa para eles. As tartarugas que conseguem ser salvas pelos funcionários do Tamar são devolvidas ao mar assim que recebem alta. Os moradores conscientes acompanham e torcem. Agora embalou. O Centro de Visitantes do Tamar, em Ubatuba, se constitui em um dos principais atrativos da cidade e recebe cerca de 100 mil visitantes a cada ano, principalmente na temporada de verão, finais de semana e férias escolares. Os turistas e moradores locais recebem uma verdadeira aula de educação ambiental, onde aprendem diversos aspectos da biologia das tartarugas marinhas, noções de ecologia e cuidados com o meio ambiente, além de conhecer a história do Tamar e as ações conservacionistas desenvolvidas pelo projeto. O museu mostra peças de tartarugas, como crânios e cascos,
onde os curiosos podem tocar e sentir a textura de cada espécie, além de entender melhor a anatomia delas. De maneira geral, as linhas de ação do Tamar no Brasil são a pesquisa científica, a educação ambiental e a inclusão social. Então a pesquisa ela busca entender quem são as tartarugas, busca entender quais as ameaças e como solucionar esses problemas. A sensibilização, a educação ambiental vai tentar motivar a população a entender o problema, entender esse problema, entender como apoiar e qual a mudança de comportamento que a comunidade tem que ter para proteger as tartarugas marinhas. E os programas de inclusão social, eles buscam melhorar a qualidade de vida das comunidades mais carentes, que às vezes precisam usar a tartaruga como recurso alimentar, não por uma opção, mas porque realmente passam necessidade. E aí a gente tenta criar alternativas de renda que melhorem a qualidade de vida dessas comunidades e eles possam viver de uma forma melhor, mais decente, mais adequada, sem precisar matar animais ameaçados de extinção para consumo. É um trabalho importante então, para a sociedade, principalmente aqui de Ubatuba, que está próximo ao mar, né? Principalmente para as comunidades litorâneas, que estão diretamente relacionadas com a tartaruga marinha, mas nós estamos falando de um animal que está espalhado em 8.000 quilômetros de litoral, e que um litoral que é frequentado inclusive pelas pessoas que vêm do interior para a praia, enfim. A gente não está pensando só em quem está na comunidade, mas estamos pensando na conservação da biodiversidade como um todo e no ambiente marinho como um todo. Apesar do Tamar estar focado na tartaruga marinha, que são as espécies que ele trabalha, a preservação do ambiente como um todo é importante. A tartaruga ela não está isolada, ela está acompanhada de uma infinidade de outras espécies que também muitas vezes estão sendo impactadas e que se você conseguir proteger, às vezes, a tartaruga, você consegue proteger outras espécies indiretamente. É o que a gente chama de... A tartaruga acaba sendo o que a gente chama em ecologia de uma espécie bandeira, porque ela é carismática, ela chama atenção para a questão da importância da preservação e, ao mesmo tempo, é uma espécie guarda-chuva. Se a gente cria uma forma de proteger a tartaruga, a gente acaba preservando indiretamente as espécies que estão convivendo com ela. Tá certo, então. Obrigada. O Novo Campo vai ficando por aqui. Aproveite e acesse nosso blog e nossas redes sociais, os endereços que aparecem aí na tela para você e reveja esse e outros programas, além, é claro, de concorrer a vários prêmios. E o nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!